às 18h08, no horário de Roma, do histórico dia 8 de maio de 2025, a fumaça branca pairou sobre a Capela Sistina. Para a alegria dos católicos de todo o mundo, o legado de Pedro continua vivo. Da Loggia Centrale da Basílica de São Pedro, o nome anunciado contrariou as principais estimativas para a eleição. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost saiu do conclave como Leão XIV, o do 167º Papa da Santa Igreja. Um novo elo que se junta à tradição milenar, renovando o compromisso com a promessa de Cristo, mas também assumindo os desafios da fé e da Igreja nos conturbados tempos modernos. Mas afinal, quem é Robert Prevost? Qual é a sua origem? O que os seus primeiros gestos sinalizam e o que faz dele um Papa único? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Cresceu em Dalton, um subúrbio ao sul de Chicago, em uma família católica devota. Seus pais, Louis-Marie Prevost, de ascendência francesa e também italiana, e também de Mildred Martinez, de origem espanhola e crioulo, da Louisiana. Foram figuras influentes na sua formação, do início ao fim. O pai serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Grande Guerra Mundial e posteriormente atuou como superintendente do Distrito Escolar de Brookwood, 167, em Glenwood, Illinois. Mildred, sua mãe, era conhecida pela hospitalidade, frequentemente recebendo padres em sua casa, o que proporcionou a Robert um contato próximo com o clero desde cedo. Ela trabalhou como bibliotecária em escolas católicas e tinha um imenso amor pelo que fazia. Em sua casa, montou uma pequena biblioteca e influenciou seus 3 filhos no gosto pela leitura. Robert, o caçula de 3 irmãos, serviu como coroinha na paróquia local e frequentou escolas católicas, onde demonstrou desde cedo uma inclinação muito grande para a vida religiosa. Após realizar seus primeiros estudos na escola paroquial, Robert cursou o ensino médio no Seminário Menor da Ordem de Santo Agostinho. Em 1973, ingressou na Universidade Vila Nova, na Pensilvânia, uma instituição agostiniana, onde obteve o título de bacharel em Ciências Matemáticas, isso no ano de 1977. No mesmo ano, 1977, tornou-se membro da Ordem de Santo Agostinho, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, professando seus primeiros votos em 2 de setembro de 1978 e os votos solenes em 29 de agosto de 1981. Durante esse período, aprofundou seus estudos teológicos na Catholic Theological Union, em Chicago, onde obteve o título de mestre em 1982. Buscando especializar-se em Direito Canônico, ele prosseguiu seus estudos na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angélico, em Roma, onde obteve a licenciatura no ano de 1984 e o doutorado no ano de 1987. Sua tese de doutorado abordou o papel do prior local na Ordem de Santo Agostinho, refletindo o seu profundo compromisso com a vida religiosa e a própria estrutura eclesiástica. Augustine in the Confessions talks about friendship, talks about family, talks about the importance of his mother, talks about his father, talks about human ambition, talks about so many different aspects of human life, and then goes on to explain how these things helped or did not help his own personal pathway to discovering God and to discovering what is really holy about life.
Robert Prevost foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982 em Roma, pelo arcebispo belga Jean Jadot. Entre 1985 e 1986, iniciou a sua missão no Peru, na então prelazia de Chulucanas. Em 1988 e até o ano de 1998, atuou em Trujillo, onde foi prior da comunidade, diretor de formação dos seminaristas e professor do seminário maior local. Em 1998, foi eleito prior provincial da província agostiniana do Peru. Em 1999, retornou aos Estados Unidos para assumir como prior provincial da província agostiniana de Chicago. Em setembro de 2001, foi eleito prior geral da Ordem de Santo Agostinho, cargo que ocupou até setembro de 2013. Neste período, expressou divergências com o então arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que mais tarde se tornaria o Papa Francisco. O estilo, considerado reformista e mais acadêmico de Prevost, provocava nele discordâncias sempre respeitosas e amigáveis com Bergoglio, que tinha uma abordagem mais direta e popular. Além disso, Prevost expressou posições mais conservadoras em temas como a ideologia de gênero e a comunidade LGBT, áreas em que Bergoglio adotava uma postura considerada um pouco mais progressista. Apesar das diferenças, a cordialidade institucional prevaleceu, de forma que Bergoglio, já em seu pontificado como Papa Francisco, nomeou o então Padre Prevost como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, no Peru, e bispo titular de Sofar, em novembro de 2014. Em 12 de dezembro de 2014, foi consagrado bispo na Catedral de Santa Maria, em Chiclayo, pelo arcebispo James Green, núncio apostólico no Peru. Era dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz das Américas, como a chamava João 23. Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo. Durante o seu episcopado, destacou-se por sua atuação pastoral junto às comunidades rurais e por sua defesa dos direitos humanos. Era conhecido entre os seus diocesanos por sua bondade, proximidade com as pessoas, clareza doutrinária e um temperamento muito tranquilo. An authentic experience of happiness has to include other people and has to include being concerned about other people. Sua identificação com o povo local foi tamanha que, em 2015, adquiriu a nacionalidade peruana. Em 13 de julho de 2019, Prevost foi nomeado membro da Congregação para o Clero. Em 21 de novembro de 2020, tornou-se membro da Congregação para os Bispos. Em janeiro de 2023, o Papa Francisco nomeou-o prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em 30 de setembro de 2023, foi criado cardeal pelo Papa Francisco, recebendo um título de significado muito especial, o de Santa Mônica. Cada título cardinalício é vinculado a uma igreja específica dentro da Diocese de Roma, e a Igreja de Santa Mônica homenageia a mãe de Santo Agostinho, patrona das mães cristãs e símbolo de perseverança, oração e compromisso com a fé. Pope Francis has reminded us many times the bishop is called to serve. His authority is service. I think it's very important. The bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. Dessa forma, a atribuição do título a Prevost é de grande relevância por destacar o seu vínculo espiritual com a tradição agostiniana e reconhecê-lo como membro proeminente da Ordem de Santo Agostinho. Além disso, Santa Mônica simboliza a perseverança na oração e um compromisso incansável com a conversão e a salvação das almas. Virtudes que refletem profundamente o estilo pastoral e a espiritualidade do próprio cardeal Prevost. Em maio de 2025,
O nome do cardeal Prevost não figurava na maior parte das listas de candidatos ao trono de Pedro, o que comprova que o conclave da mídia e das casas de aposta não é o mesmo conclave dos cardeais da Santa Igreja. São realidades distintas e, para longe das caricaturas do conclave, como aquelas que são apresentadas nos filmes, o conclave real ocorre sempre num clima de oração, pois pesa sobre a consciência de cada cardeal o fato de que devem fazer a sua escolha diante de Deus, assumindo o grave dever de dar à Igreja alguém que seja digno e capaz de fazê-lo. Apesar de surpreendente, o anúncio de seu nome em 8 de maio como novo Papa foi recebido com entusiasmo e intensa aclamação. O primeiro Papa norte-americano, apesar de ter também nacionalidade peruana, e o primeiro Papa da Ordem de Santo Agostinho. Prevost escolheu um nome de profundo simbolismo, Leão XIV. Em seus primeiros discursos, ele explicou que adotou um nome em homenagem ao Papa Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 a 1903, autor da histórica encíclica Rerum Novarum de 1891, que codificou a doutrina social da Igreja. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Leão XIII abordou as questões sociais emergentes da Revolução Industrial, defendendo os direitos dos trabalhadores, a justiça social e a dignidade humana. Ele criticou tanto o capitalismo desenfreado quanto o socialismo estatal, propondo uma via baseada na solidariedade cristã e na subsidiariedade. Leão XIII afirmou várias vezes que a Igreja, à luz do Evangelho, oferece uma solução que supera a luta de classes e a substitui pela concórdia de classes. Inspirado por esse legado, Leão XIV destacou que a Igreja enfrenta hoje uma nova revolução, a tecnológica, marcada pelo avanço da inteligência artificial, e diante desta realidade, ele mesmo afirmou: a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social em resposta a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Com isso, a escolha de seu nome sinaliza a intenção de Leão XIV de continuar o legado de engajamento social da Igreja, adaptando-o aos desafios contemporâneos da era digital. Ele propõe uma abordagem pastoral que une tradição e inovação, destacando a importância de um diálogo ético sobre as implicações da tecnologia na vida humana. Na sua primeira aparição pública como Papa, Leão XIV optou por vestes mais tradicionais, incluindo a mozeta vermelha sobre a batina branca, contrastando com a simplicidade adotada por seu antecessor, Francisco. Este gesto foi interpretado como uma ênfase na continuidade histórica e na solenidade do ofício papal. Em seu discurso inaugural, Leão XIV saudou os fiéis com as seguintes palavras: Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Ele expressou gratidão ao Papa Francisco e destacou a importância de uma igreja unida, missionária e próxima dos que sofrem. Invocou a intercessão de Nossa Senhora e enfatizou a sua eleição providencialmente ocorrida no dia 8 de maio, data em que se recorda o título mariano de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Para além daquilo que era previsto pelas rubricas litúrgicas, o Papa rezou a Ave Maria antes de dar a bênção
Urbi et Orbi. E depois, logo nos primeiros dias de sua eleição, fez questão de visitar o Santuário Mariano de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, que fica a menos de 70 quilômetros de Roma. No dia 9 de maio, na Capela Sistina, o Papa celebrou a sua primeira missa como Sumo Pontífice. Essa celebração foi marcada por uma espiritualidade profunda, uma ênfase clara na centralidade de Cristo, aspectos reconhecidos por diversos setores da Igreja e destacados também por análises de diversos vaticanistas, teólogos, sacerdotes e bispos ao redor do mundo. Logo no início da homilia, Leão XIV proclamou com firmeza a essência da fé cristã. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o único Salvador e aquele que nos revela o rosto do Pai. Essa declaração contundente reafirmou a doutrina central da Igreja sobre a unicidade de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Mesmo diante dos avanços tecnológicos e das transformações culturais do mundo moderno, o Papa deixou claro que a missão da Igreja permanece inalterada: testemunhar e proclamar a salvação oferecida exclusivamente por Jesus Cristo. O Pontífice alertou para os perigos do chamado ateísmo prático, uma mentalidade presente inclusive entre batizados, onde Cristo é reduzido a uma figura simbólica ou a um líder histórico, mas sem a sua verdadeira identidade divina. Leão XIV apontou que muitos hoje substituem a fé viva por valores passageiros como tecnologia, dinheiro, sucesso e prazer, coisas que jamais poderão saciar a sede espiritual do ser humano. A resposta da Igreja, segundo ele, deve ser clara e corajosa: anunciar Cristo como única fonte de verdade, vida e salvação. Em sua primeira missa como Papa, Leão XIV também demonstrou um profundo zelo litúrgico. Optou por celebrar em latim, a língua oficial da Igreja, evidenciando a universalidade e a tradição milenar da fé católica. Essa escolha não foi apenas estética ou protocolar. Foi um gesto teológico e pastoral que aponta para uma Igreja que deseja permanecer fiel à sua identidade mais profunda. No encerramento da celebração, o Papa dirigiu-se a Nossa Senhora, invocando a sua intercessão como Mãe da Igreja. Pediu a sua ajuda para exercer com fidelidade, humildade e amor a missão que lhe foi confiada como sucessor de Pedro. Com isso, o Papa Leão XIV deixou claro o espírito de seu pontificado: prezar por uma Igreja firmemente enraizada na tradição, centrada em Cristo e disposta a enfrentar os desafios contemporâneos com sabedoria, coragem e fé. Foi um chamado à conversão, à autenticidade e ao testemunho alegre da verdade que salva. Os primeiros gestos de Leão XIV apontam para um pontificado mais tranquilo, no sentido de comunicar as verdades da fé de modo natural, sem rodeios, com clareza, tranquilidade e prudência, mas sem abandonar a verdade e sem uma preocupação excessiva em agradar aqueles que estão fora da Igreja. No primeiro domingo de seu pontificado, o Domingo do Bom Pastor, ao meio-dia, o Papa apresentou-se na sacada central da Basílica de São Pedro para rezar o Regina Coeli com os fiéis reunidos na praça. O momento, tradicionalmente reservado para o Ângelus durante o ano e para o Regina Coeli no tempo pascal, foi carregado de emoção e expectativa. Milhares de peregrinos aguardavam ansiosos por suas palavras. Em sua breve catequese, o Papa retomou o tema da ressurreição, chamando os cristãos a serem testemunhas da vitória da vida sobre a morte. Dirigiu um apelo fervoroso pela paz em regiões marcadas pelo conflito, como a Ucrânia, Gaza e a Caxemira, pedindo o fim imediato das hostilidades e a libertação dos prisioneiros de guerra. Leão XIV recordou que a paz verdadeira nasce de corações reconciliados com Deus e com o próximo. A oração mariana foi cantada em latim pelo próprio pontífice, seguida da bênção apostólica. Regina Coeli, letare
Alleluia. Quia que meruisti portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Aleluia. O Papa despediu-se pedindo orações por seu ministério, reiterando que deseja ser um pastor que conduz o rebanho, não com ideologias ou estratégias humanas, mas com a força do Evangelho e a ternura de Cristo. Um dos primeiros gestos do novo Papa foi a celebração da Santa Missa junto ao túmulo de São Pedro, seguida da visita ao túmulo de vários papas, como Bento XVI, Paulo VI e Pio XII. Ele também visitou o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, onde orou e depositou uma rosa branca sob a lápide do Papa Francisco. Em uma visita surpresa ao santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, demonstrou a devoção mariana típica da Ordem de Santo Agostinho. Leão XIV abriu os apartamentos papais e confirmou provisoriamente alguns cargos na Cúria Romana, sinalizando continuidade e prudência na administração da Igreja. Em encontro com os jornalistas, ele agradeceu pelo serviço à verdade e destacou a importância de uma comunicação que promova a paz e a compreensão. Diante de milhares de profissionais da comunicação, expressou a sua gratidão pelo trabalho realizado durante os eventos recentes da Igreja, incluindo a cobertura da morte do Papa Francisco e do conclave que o elegeu. Em seu discurso, o pontífice enfatizou a importância de uma comunicação que promova a paz e a verdade, alertando contra a guerra das palavras e das imagens. Ele afirmou que a forma como comunicamos é fundamental e que devemos rejeitar o paradigma da guerra, optando por uma comunicação que não busque o consenso a qualquer custo, não se revista de palavras agressivas e não adote o modelo da competição. O Papa também reiterou a solidariedade da Igreja aos jornalistas presos por terem buscado e relatado a verdade, pedindo a sua libertação. Ele destacou que o sofrimento desses profissionais interpela a consciência das nações e da comunidade internacional, chamando todos a salvaguardar o bem precioso da liberdade de expressão e de imprensa. Além disso, também abordou o papel da inteligência artificial na sociedade contemporânea, ressaltando a necessidade de responsabilidade e discernimento para orientar essas ferramentas para o bem de todos, a fim de que possam produzir benefícios para a humanidade. Ao final do evento, o Papa foi ao encontro dos jornalistas presentes, demonstrando proximidade e apreço pelo trabalho da imprensa. Ele também brincou sobre a sua paixão por esportes, assinando uma bola de beisebol e respondendo com bom humor às perguntas dos profissionais. De Chicago ao trono de Pedro, da vida religiosa agostiniana ao púlpito do mundo, Leão XIV inicia o seu ministério com os olhos fixos em Cristo, o único Salvador, e os pés firmes sobre a rocha da tradição. Milhões acompanharam a sua eleição com o coração ansioso. Agora, milhões seguem com esperança o início de um pontificado que promete unir o esplendor da liturgia com a firmeza da doutrina, a clareza pastoral com a caridade evangélica. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Para conhecer mais sobre a história dos papas, o pontificado de Francisco,
e o funcionamento do conclave, assista aos outros episódios apresentados por mim nesse especial da Brasil Paralelo sobre o papado. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar gratuitamente a mais pessoas. Que o Espírito Santo conduza Leão XIV com sabedoria, coragem e santidade. E que nós, povo de Deus, o acompanhemos com orações, fidelidade e confiança, certos de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Viva Cristo! Viva a Igreja! Viva o Papa! Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.